Antes do grunge, antes do Nirvana, antes de Seattle virar um símbolo cultural, existia Aberdeen. Aberdeen, Washington, não era um lugar de promessas. Era uma cidade pequena, isolada, moldada pela indústria madeireira e pela lógica do trabalho duro. Um lugar onde homens aprendiam cedo a engolir sentimentos e onde não havia muito espaço para sensibilidade. Foi ali que Kurt Donald Cobain nasceu em 20 de fevereiro de 1967. Desde criança, Kurt demonstrava algo diferente. Não era apenas criativo, era intensamente sensível. Desenhava compulsivamente, cantava e criava personagens, e reagia emocionalmente ao mundo de uma forma que chamava a atenção dos adultos ao redor. No livro Mais Pesado que o Céu, Charles Cross descreve Kurt como uma criança que sentia demais. E sentir demais em Aberdeen não era exatamente uma virtude. Enquanto outras crianças aprendiam a se adaptar ao ambiente, Kurt parecia absorver tudo ao redor, o bom e o ruim. Mas nada marcaria tanto sua infância quanto um evento aparentemente comum. O divórcio de seus pais. Para qualquer criança, a separação dos pais é difícil, mas para Kurt foi devastadora. Segundo familiares e amigos próximos, o divórcio não foi apenas uma mudança de estrutura familiar, foi o momento em que Kurt passou a acreditar que algo estava errado com ele. Ele se sentia culpado, rejeitado, descartado. O livro deixa claro, ele não apenas perdeu a família que conhecia, perdeu a sensação de pertencimento. Após o divórcio, Kurt passa a viver entre casas. Ora com o pai, ora com a mãe, ora com outros parentes. Essa instabilidade cria nele uma sensação constante de ser um peso, de estar sempre atrapalhando, sempre sobrando. E essa ideia começa a se enraizar silenciosamente. Aberdeen, com sua mentalidade rígida, não oferecia acolhimento. Ele não se encaixava nos padrões esperados de comportamento masculino. Era introspectivo, artístico e sensível. E em cidades pequenas, tudo que foge ao padrão costuma virar alvo. Relatos do livro mostram um Kurt que sofria provocações, exclusão e olhares de estranhamento. Não necessariamente violência explícita, mas algo talvez mais corrosivo, o desprezo silencioso. Aos poucos, ele aprende a se isolar, a guardar sentimentos e a observar o mundo de fora. É nesse período que a arte começa a se tornar mais do que passatempo. Desenhar, escrever e ouvir música passam a ser formas de escapar mentalmente de um ambiente que ele não entendia e que parecia não querer entendê-lo. A arte não era ambição, era sobrevivência. O livro descreve como Kurt se refugiava em seus cadernos, criando personagens grotescos, letras confusas e imagens perturbadoras. Mesmo jovem, sua produção já carregava ironia, desconforto e uma estranha mistura de humor e dor. Mas havia algo ainda mais profundo acontecendo. Ele começa a desenvolver uma visão de mundo marcada por contradições. Ele odiava injustiça, preconceito e hipocrisia. Mas, ao mesmo tempo, sentia que não tinha voz suficiente para confrontar isso diretamente. Ele sentia o mundo como algo agressivo, mas não sabia ainda como gritar de volta. Essa tensão interna começa a moldar sua personalidade. Kurt passa a observar mais do que participar, a sentir mais do que expressar. Segundo Cross, esse comportamento não era timidez comum, era uma forma de autoproteção. Porque, para ele, se expor significava se machucar. Aos poucos, ele passa a acreditar que o mundo era um lugar onde pessoas sensíveis não sobreviviam ilesas. E essa crença, silenciosa, constante, vai acompanhá-lo por toda a vida. Muito antes da fama, muito antes da música, Kurt Cobain já carregava um peso invisível. Um peso emocional que não aparecia em fotos, que não aparecia em entrevistas, mas que crescia dia após dia dentro dele. E quando Kurt finalmente encontrou uma linguagem capaz de transformar esse peso em som, o mundo inteiro começou a ouvir. Mas o que ninguém percebeu naquele momento é que o barulho estava apenas começando. Quando a infância de Kurt Cobain termina, ela não termina de verdade, ela apenas muda de forma. A adolescência chega, e com ela, a sensação de não pertencer se intensifica. Em Aberdeen, Kurt agora é oficialmente o estranho. Não se encaixa nos grupos da escola, não pratica esportes e não reproduz o comportamento agressivo e competitivo esperado dos garotos da cidade. Segundo o livro Mais Pesado que o Céu, Kurt passa a ser visto como fraco.
E, em Aberdeen, ser visto como fraco era perigoso, mesmo que a violência não fosse explícita. O desprezo constante começa a moldar seu comportamento. Ele se fecha, fala pouco e observa muito. O livro descreve um Kurt que desenvolve uma espécie de radar emocional. Ele percebe humilhação antes mesmo de ela acontecer. E, aos poucos, começa a se proteger, se tornando invisível. Mas invisibilidade também dói. Durante esse período, ele passa por várias casas. Pai, mãe, parentes, conhecidos, e nunca por muito tempo. Essa instabilidade reforça uma ideia que já vinha crescendo desde o divórcio. A de que ele sempre estava ocupando espaço demais e, ao mesmo tempo, não tinha lugar nenhum. Ele começa a acreditar que é um problema que precisa ser tolerado. É nesse cenário que a música deixa de ser apenas interesse e começa a se tornar identidade. Ele descobre o punk rock quase como quem encontra um idioma novo. Bandas barulhentas, letras confusas, atitudes confrontadoras. Não era sobre técnica, era sobre sinceridade. O punk não pedia permissão. E, pela primeira vez, ele percebe que talvez ele também não precisasse pedir. Ele começa a colecionar discos obsessivamente, desenha logotipos de bandas. Escreve letras que não seguem lógica clara, mas carregam sentimento bruto. O livro destaca algo importante. Ele não escrevia para ser entendido, ele escrevia para expulsar algo de dentro. E esse algo era uma mistura perigosa de raiva, ironia e tristeza. Mas havia um problema. Kurt não sabia lidar com raiva. Ele não era explosivo, não brigava, não gritava. Sua raiva era silenciosa. E por isso mesmo, acumulava. Aos poucos ele começa a desenvolver uma visão de mundo profundamente crítica. Ele odeia preconceito e machismo. Odeia qualquer forma de abuso de poder. Mas, ao mesmo tempo, sente que não tem força para enfrentar isso diretamente. A contradição começa a se formar. Uma mente feroz presa dentro de um corpo retraído. O livro mostra que, nessa fase, ele começa a romantizar a ideia de marginalidade. Não como moda, mas como posição política. Ele não quer fazer parte do sistema. Não quer se adaptar. Não quer vencer dentro das regras. Ele quer estar fora. E quanto mais ele se afasta, mais percebe que a solidão também cobra um preço alto. Kurt começa a se sentir desconectado até mesmo das pessoas que gosta. Amigos relatam mudanças de humor. Períodos de silêncio profundo. Momentos de ironia extrema. Não era pose. Era confusão interna. Segundo Charles Cross, essa é a fase em que Kurt começa a formar a base emocional que vai definir toda a sua obra futura. As letras confusas, os gritos abafados, o sarcasmo, tudo nasce aqui. Mas ainda falta algo. Falta um meio físico de descarregar tudo isso. Algo que seja mais forte que palavras escritas. Algo que seja impossível de ignorar. E esse algo começa a tomar forma quando ele segura uma guitarra pela primeira vez. Não era talento que estava nascendo naquele momento, era uma válvula de escape. Porque quando ele percebe que pode transformar raiva em barulho, ele entende algo fundamental. O silêncio nunca mais seria uma opção. E no próximo capítulo, esse barulho começa a se organizar e a ganhar um nome que o mundo inteiro aprenderia a temer e amar. Kurt Cobain não encontrou a guitarra, ela encontrou ele. Não foi amor à primeira vista, foi necessidade. Quando Cobain começa a tocar, ele não busca virtuosismo, não quer ser rápido, não quer ser técnico, quer ser honesto. Segundo o livro, Mais Pesado que o Céu, Cobain encarava a guitarra como uma ferramenta bruta, algo que pudesse traduzir emoções que ele não conseguia explicar. Ele não tocava para impressionar, tocava para sobreviver. Nessa fase, Cobain vive quase completamente mergulhado em música. Ele consome discos de forma obsessiva. Não apenas ouve, ele estuda. O punk, o rock alternativo, tudo vira matéria-prima. Mas o mais importante, ele começa a compor sem regras. Canções curtas. Estruturas quebradas. Letras fragmentadas. Nada ali seguia um manual. E isso era proposital. Para ele, música não era entretenimento. Era confronto. É nesse período que ele conhece Krist Novoselic. Dois jovens deslocados, conectados por discos, ironia e um senso parecido de inadequação.
A amizade surge de forma natural, sem ambição, sem planos de futuro. Eles começam a tocar juntos quase como um experimento. Ensaios caóticos, bateristas que entram e saem, bandas que não duram, mas algo diferente começa a acontecer. Cobain percebe que, pela primeira vez, não está sozinho dentro do barulho. O nome Nirvana surge não como conceito espiritual profundo, mas quase como ironia, uma palavra leve para uma música pesada. Um contraste que combinava perfeitamente com a mente de Cobain. Segundo o livro, o Nirvana nasce sem expectativa de sucesso. Eles não sonham com rádio, não pensam na MTV, não pensam em carreira. Eles só querem tocar. O primeiro álbum, Bleach, é gravado com orçamento mínimo, pouco tempo de estúdio, som cru, sem polimento. E Cobain gosta disso. Para ele, imperfeição é verdade. A sujeira sonora é parte da mensagem. O álbum não faz sucesso comercial, mas faz algo talvez mais importante: coloca o Nirvana no mapa underground. Shows pequenos, públicos reduzidos, ambientes claustrofóbicos. E Cobain se sente confortável ali. Nos palcos pequenos, ele não precisa fingir. Não precisa sorrir. Não precisa explicar nada. Ele pode apenas gritar. O livro descreve apresentações intensas, quase autodestrutivas emocionalmente. Cobain toca como se cada show fosse uma descarga completa. Não havia cálculo. Não havia estratégia. Só entrega. Mas, aos poucos, algo começa a mudar. O som do Nirvana chama atenção. Não por ser bonito, mas por ser diferente. Gravadoras começam a observar. Produtores começam a perguntar. E Cobain começa a se incomodar. Ele queria ser ouvido, mas não queria ser moldado. Essa contradição começa a crescer dentro dele. Segundo Cross, Cobain já demonstrava medo do sucesso antes mesmo de ele existir. Medo de perder controle. Medo de ser mal interpretado. Medo de virar algo que desprezava. Mas o mundo não estava interessado nos medos de Cobain. O mundo queria algo novo, algo cru, algo verdadeiro. E, sem perceber, Cobain estava prestes a entregar exatamente isso. Porque o Nirvana ainda era apenas uma banda underground, mas o próximo passo colocaria Cobain diante de algo para o qual ele nunca se preparou. Ser ouvido por milhões e não ser compreendido por quase ninguém. E no próximo capítulo, um disco gravado quase por acaso vai mudar não só a vida de Cobain, mas a história da música para sempre.